Olá, eu sou Tati Jordão, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma alegria tremenda ver que as pessoas estão curtindo, compartilhando. Então não deixa de já curtir nosso canal e compartilhar se você achar que é conveniente e vale a pena. Então hoje a gente vai trazer um tema bem legal, a gente vai ter várias dicas de gestão. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o processo de mentoria. No último vídeo que fizemos, a gente falou muito sobre autoconhecimento, conexão pessoal, e eu prometi que traria mais esclarecimentos sobre o nosso processo de mentoria. E aí vai ter em algum canal aqui, em algum momento, né, aqui da tela, você vai ter o link que vai te levar diretamente para esse outro vídeo e falamos sobre autoconhecimento. Nesse último vídeo, a gente iniciou com o processo de conexão pessoal, a gente falou muito dos processos comportamentais. E esse processo comportamental ele foi fundamental no meu processo de autodesenvolvimento. Hoje esse processo de autodesenvolvimento, da conexão pessoal, é o primeiro passo, o primeiro momento da mentoria hoje que a gente faz para alguns escritórios de arquitetura e para o pessoal da área de design. Como é esse processo de mentoria? O que acontece, né, nesse processo de mentoria? Na verdade, como foi que ele surgiu? Esse processo ele surgiu a partir de um caderninho de erros. Os erros, para mim, eles se tornaram os maiores aprendizados. Então, alguns anos atrás, por uma determinada dor, né, saiu um projeto errado do nosso escritório e eu comecei a anotar quais eram os erros. Chamei a equipe, eu fiz, olha equipe, vamos montar aqui uma estrutura, um processo, no que a gente pode melhorar. E a gente continuou anotando os erros durante um processo, foi desenvolvido um sistema de avaliação, esse sistema de avaliação a gente envia até hoje aos nossos escritórios, né, que desenvolvem os projetos de arquitetura, e a gente começou a ver onde é que estavam os nossos principais erros. Esse sistema de avaliação, aliado com o nosso caderninho de erros, hoje eu chamo de caderninho anjo, ele nos deu e tem nos dado uma base de erros. Então, quando eu comecei a anotar, uns 2 anos atrás mais ou menos, a gente tinha 35% de erros no escritório. Então eu, Tati, era responsável, junto com a equipe, pelos 35% de erros. Tinha aí lojistas, né, de decoração, arquitetura 30%, prestadores de serviço mais 30% e o cliente tinha só 10%. A gente acha que o cliente ele é o bicho-papão, só que não. E aí eu pensei, como é que a gente pode melhorar? E aí aliei o nosso processo, né, as nossas avaliações, junto com esse caderninho de erros e a gente foi otimizando. E a partir daí surgiu os nossos manuais e as nossas ações. Hoje a gente chama de procedimentos operacionais padrão. Então nós temos algumas ações dentro do nosso processo de mentoria, né? E depois alguns manuais que a gente ajuda a desenvolver. E esse processo a gente vem fazendo medições e acompanhando dia a dia, mês a mês, o que a gente pode sempre otimizar. E aí, para minha surpresa, os 35% de erro que a gente começou a ver 2 anos atrás, hoje eu consigo ter 10, 8% e sempre são novos erros. Então, uma dica 01 é aprender com os erros, dar atenção aos erros. Geralmente a gente não faz isso porque sempre dá aquela dor, né? Aquele incômodo de, poxa, vou ter que ir aqui olhar de frente para esse erro. E as pessoas que estão no escritório e às vezes quando sai a gente até pergunta o que você acha que a gente poderia melhorar, né? Os estagiários, enfim, os colaboradores que passaram pelo Tati Jordão. E aí eu sempre pergunto, o que você vai levar daqui de aprendizado, o que acha que pode melhorar? E teve uma arquiteta que para mim ficou bem marcada, ela comentou, poxa Tati, esse caderninho de erros que você chama de caderno anjo, para mim ele é assim, é aquela coisa de se amedrontar. E eu fiz, poxa, mas por quê? Ele fez, poxa, porque todas as vezes que a gente vai anotar, a gente realmente se depara com os nossos erros. E não é uma coisa legal. Então nem todo mundo está preparado e quer ver de frente aqueles erros. Então foi em cima desse caderno anjo que a gente iniciou o nosso processo de mentoria. Dica 01 é que se você tem hoje os erros, vale a pena anotá-los, porque com certeza o mínimo que vai acontecer é que você não vai repetir esses erros no futuro, que foi o que aconteceu e acontece hoje com o escritório. Então aí na mentoria a gente passa por um processo de conexão pessoal, né? E como eu mencionei, a gente já mencionou em outro vídeo, né, o que é esse processo de conexão pessoal. E como o vídeo hoje a gente vai trazer temas de gestão, né, dicas de gestão para você poder compartilhar. A gente vai trazer um pouquinho do momento 02 das nossas mentorias, que é a conexão profissional, são as fases, são as etapas. E aí a gente tem os manuais, nós temos as ações, né, POP, como eu mencionei. E eu convidei Juliana Ferreira, que é uma arquiteta, que ela trabalha hoje em Gravatá e em Recife, né? Gravatá ela fica próxima a Recife.
E aí, Ju Ferreira, porque para mim é Ju também, né? Eu sempre tenho uns nomes pequenos, que para mim é mais fácil. Convidei Ju para falar um pouquinho sobre esse processo, explicar um pouquinho como ela era antes, como ela funcionava antes. E aí nada melhor do que trazer uma prova viva, né, que tinha uma dor assim como eu, passei por um momento de dor e, poxa, cresci, cheguei até aqui e agora, para onde é que a gente vai? E aí eu convidei Ju, e aí eu queria agradecer a Ju pela presença e queria que você compartilhasse, né, com as pessoas que estão conosco, as pessoas que querem aprender um pouquinho sobre gestão, né, entender um pouquinho o que é esse processo de mentoria, comentar um pouquinho quem era Juliana Ferreira antes, né, o que você fazia e o que tu acha que as pessoas podem aprender e otimizar. Quem era você? Olá, sou Juliana Ferreira, arquiteta, hoje mentoranda de Tati Jordão. Eu era doida, né? A gente não tinha processo nenhum dentro do escritório, a gente tinha várias dores. Eu tinha um problema muito grande que era a centralização. Hoje a gente desenvolveu ferramentas, a gente passou por um processo de autoconhecimento, né, para poder entender quais eram as nossas dores, porque muitas vezes a gente ia fazendo, e porque tá fazendo dar certo, então a gente ia fazendo. Então, Ju, mas você chegava a planejar alguma coisa, você pensava? Não, a gente não tinha o menor planejamento. Eu nunca estagiei em escritório, eu vim de serviço público, eu vim de construtora, eu não tinha a ideia, eu não tinha clareza do que era o escritório de arquitetura. Eu lembro no começo da nossa primeira mentoria, que a gente já estava no segundo momento, eu anotei o que é um escritório de arquitetura, porque eu não entendia quais eram os processos, existem ferramentas, o que era que desenvolvia dentro do escritório, é só desenho? Hoje a gente consegue ter essa percepção mais de fora, né, do que tem dentro do escritório, que não é só desenho. A gente tem gestão de pessoas, a gente tem finanças, a gente tem administrativo. Tem gestão das mídias, né, hoje. Sim, que a gente marketing. Fala um pouquinho. E aí, Ju, nesse nosso primeiro momento, porque na época quando o Ju fez até o primeiro processo de mentoria, a gente não tinha conexão pessoal, né? Não tinha aquele momento DISC. Mas aí, nas nossas ações, a gente teve aquele primeiro momento, né, de entender Juliana Ferreira, entender fluxos, entender o quadro de gestão à vista. Então, dica 02, quadro de gestão à vista. O quadro de gestão à vista foi uma das ferramentas que a gente desenvolveu através do processo de mentoria, porque a gente sai da faculdade muito verdinho, então a gente não tem essa noção do que realmente precisa ter dentro do escritório sobre a questão da gestão, sobre a questão da descentralização de informações. E o quadro de gestão à vista, ele trouxe para a gente esse entendimento de que os processos eles devem passar por todos e não ficar só centralizado na mão de um. Isso acabava gerando um grande trabalho. Sobrecarga, né, Ju? Sobrecarga de trabalho. Ju conseguia viajar? Não, eu não conseguia viajar, não conseguia tirar um dia de folga, eu trabalhava de domingo a domingo. E foi quando eu consegui, foi na minha lua de mel, eu passei uma semana fora do escritório, que eu pensei que eu jamais ia conseguir fazer isso, mas arquiteto, profissional liberal, ele se deve dar um descanso, ele tem férias, mas eu achava que não, eu tinha que estar todos os dias no escritório, eu tinha que estar por dentro de tudo que acontecia, as meninas faziam os desenhos, as meninas, eu tinha que revisar tudo, eu fazia tudo de novo, então não tem como a coisa andar, né? E aí... qualquer semelhança, né, mera coincidência com nossa vida, né, o nosso dia a dia. Então, assim, o quadro de gestão à vista é o primeiro processo nosso. E o que é o quadro de gestão à vista? Nada mais é do que você pegar todas as informações que você tem no escritório, todos os processos, a equipe que está envolvida, você colocar tudo isso num painel. Então, eu chamo de quadro de gestão à vista, porque realmente eu propus um quadro. Então, eu comecei no meu escritório, eu acho que tem um quadro de 3x4, ou 4x3, 4x3. E eu coloquei esse grande painel e eu comecei a colocar clientes, ações, data de entrada, data de entrega, ações a serem complementadas e trouxe a equipe, né, para participar desse preenchimento. Então, o quadro de gestão à vista implementado, a gente consegue fazer o fluxograma, né, Ju? A gente fez fluxograma porque a gente achava, como é que faz o projeto? A gente já ia direto. Mas os projetos de arquitetura, todo projeto em geral, planejamento, né, existe um processo. Existe um meio de como eu vou chegar lá. Então a gente achava que era direto para o projeto de arquitetura, mas não, a gente tem um monte de passos
É um passo a passo de como é que a gente finaliza um projeto. Na verdade, de como a gente começa e de como termina. Durante o processo e o que vem depois, né? Porque a gente tem, você pode ter uma outra metodologia, na verdade, uma outra nomenclatura, mas tem aquela coisa de levantamento, estudo preliminar. Antes de tudo é a conversa com o cliente, é o briefing, depois eu tenho o estudo preliminar, depois que eu tenho revisão de estudo preliminar, anteprojeto, revisão de anteprojeto. Tem as reuniões linkadas a isso também. Sim, isso. E até a finalização do processo, que é um ciclo, né? A gente não tem como começar do final. E aí quando a gente coloca isso no papel, né, Ju, quando a gente coloca isso no nosso quadro de gestão, você faz, nossa, a gente executa tudo isso. E aí facilita até o nosso discurso, como é que a gente pode melhorar o discurso, uma vez que a gente passa a ter clareza da quantidade de coisa, né, que a gente faz. É pouco ou muita coisa, Ju, que a gente faz? É bastante coisa. E dentro do fluxo que a gente montou, porque cada um monta de uma forma diferente, mas a gente fez 2 fluxos lá no escritório, são 2 quadros, sei lá qual o tamanho, mas a gente tem um fluxograma de projeto de arquitetura e um fluxograma de projeto de interiores. Então a gente marca com os imazinhos, determinado colaborador ele tem a cor vermelha. Então a gente consegue saber onde é que o colaborador está alocado dentro daquele projeto. Será que ele está muito denso dentro de um projeto executivo? Então a gente consegue estar relocando a equipe de acordo com esse entendimento, essa visão geral que a gente tem. É a pessoa organizada, viu? Porque a Juliana ela já está trabalhando com imãs por cores, identificação, eu adoro, acho fantástico isso. E aí, Ju, a gente passa por o processo, né, da definição, da clareza, né, de todas as nossas atividades, do que a gente trabalha, né, como fluxo, e a gente entende todas as fases de um projeto de arquitetura. Então, se você não trabalha com arquitetura, mesmo assim é importante você ter clareza de tudo que você entrega, né, quais são os seus produtos, quais são as suas entregas, é fundamental. E aí, quando a gente coloca tudo isso no quadro, a gente começa a ver, poxa, tem briefing. Então a gente precisa olhar como é que está o nosso briefing. Briefing é uma entrevista. O que é que você pergunta ao cliente, né? Então, quando eu comecei a anotar os meus erros, eu vinha que eu esquecia muitas informações do briefing, aquela coisa, esqueci de perguntar se ele quer uma bancada clara ou escura. Então a gente detalha de uma forma, mas quando vê ele quer realmente de uma outra cor. E acaba gerando um retrabalho, né? Você acaba fazendo a mesma coisa 2 vezes. Então, para a gente isso é tempo, a gente poderia estar alocado dentro de outro projeto, a gente está repetindo a mesma coisa do outro. Sim, sim. E aí a gente analisa esse briefing junto com, né, do fluxograma, então a gente identifica o briefing, a gente identifica um checklist de atividades quando você vai fazer o levantamento, né? O cliente fechou o projeto com você, ok. Então, o primeiro passo, pós-fechamento... O checklist foi uma das ferramentas que a gente conseguiu realizar dentro do escritório. Acontecia muito erro, tudo isso, como o Tato falou, foi a base de erros que a gente foi percebendo que estava acontecendo e não tinha como o negócio ser sustentável nem saudável dessa forma. Sim. Então a gente conseguiu nos dar essa folga, esse entendimento das coisas, e o checklist justamente veio para isso. Acontecia muito da gente ir fazer um levantamento no local e esquecer de medir determinada tomada. Ou então não medir a tomada e medir outra coisa, e esquecer de medir tal móvel. Eu esquecia muito largura de circulação, meu Sim, Deus, muito. Às vezes é uma coisa tão pontual que a gente acaba passando despercebido. A gente tem que voltar lá no local, marcar com o cliente de novo, e isso demandava tempo, que era pra gente já estar finalizando. Isso, então assim, a gente acaba que, se esquecer a gente vai lá, mas aí quem é que tá pagando a sua ida e vinda, né, para pegar essas informações, que infelizmente não são informações que você pode simplesmente ligar, e por mais que a cliente esteja morando no apartamento, talvez elas nem saibam tirar essa medida, enfim. Então, essa amarração, né, do checklist, do briefing, ele é importantíssimo, do levantamento é importantíssimo, e a gente começou também depois a determinadas ações, né? A gente tem reunião da pedra fundamental, e aí eu queria que Ju falasse um pouquinho dessa reunião da pedra fundamental, que é a reunião de start, né, hoje nas nossas obras. Isso, porque a gente manda o projeto para obra, a gente tem 2 tipos de reunião lá no escritório. Mais uma vez, cada um faz de uma forma, mas essa foi a forma que a gente encontrou que se adaptou melhor. A gente tanto tem a reunião da pedra fundamental, que é a reunião da obra, e tanto a gente tem a reunião de start de projeto dentro do escritório. Então a gente junta a equipe, quem é que vai trabalhar nesse projeto, explica todo o briefing do cliente, muitas vezes o cliente se reúne também nessa primeira etapa. E a gente tem essa segunda reunião que é na obra, então a gente junta toda a equipe de eletricista, encanador, pedreiro, mestre, quem tiver dentro daquela obra, para a gente explicar o projeto em conjunto, porque há desencontro de informação quando tem muitas pessoas envolvidas. Comunicação Comunicação é tudo. Isso, e comunicação hoje é responsável de mais de 80%, se eu não me engano, esse número pode ter mudado, dos erros e falhas dos nossos projetos, né, dos nossos retrabalhos. De novo, projetos independente de ser arquitetura, design, de projetos como um todo. Tudo que tem começo, meio e fim, tem uma entrega, é considerado um projeto.
E aí a gente tem essa reunião, né, Ju, da Pedra Fundamental, e a gente reúne toda a equipe, a gente reúne as pessoas que estão envolvidas no projeto. E eu sempre chamo o cliente também, para o cliente conhecer todos os prestadores de serviço. E é nesse momento que são colocados os prazos, colocados os acertos financeiros, tirando dúvidas, a gente tira nesse momento com relação a material, enfim, as entregas. E o cliente ele tem contato com os prestadores de serviço e todo mundo acorda ali as suas entregas, enfim, os seus valores. E aí, no segundo momento, Ju, a gente faz sempre aquelas reuniões, né, as visitas, os acompanhamentos, só que aí tem uma dica aqui que eu acho fundamental, né, que eu sempre recomendo, desculpa clientes, mas assim, entrando um pouco nos nossos manuais, a gente tem o manual do cliente, né, Ju? Também é uma das primeiras coisas que devem ser enviadas, né, antes de começar tudo. Desculpa clientes, mas assim, é uma ferramenta que ela é fundamental. E foi muito em cima daquela pesquisa que eu comentei com vocês no começo da satisfação, onde os clientes estavam com 10% de erros. E também a gente muito sobrecarregado, a gente vai fazendo as coisas e arquiteto, design, enfim. O ser humano como um todo, algumas pessoas têm o perfil de não conseguir dizer não. E aí a gente começou a criar o manual do nosso cliente, que é, Ju... Que é também uma ferramenta que a gente coloca lá todas as obrigações que o cliente tem. Porque não só a gente erra, não só a gente tem a obrigação, mas o cliente também tem que fazer parte dele. Ele tem que dar todas as informações que a gente precisa para que não tenha erro dentro do projeto. Ele precisa informar quais são os móveis que ele vai utilizar. E isso tudo por e-mail, porque às vezes em conversa de WhatsApp, acaba a gente dar um ok e acaba gerando acabam gerando desencontro de informação, a gente dá ok, realmente era ok, aquele tamanho daquele micro-ondas. Então tudo isso a gente tem que estar mandando por e-mail, qualquer modificação do projeto tem que ser solicitada por e-mail. O meu caso mesmo, assim, todas as vezes que eu dou um retorno via WhatsApp, 100% das vezes eu cometo erros. Tati, é fosco acetinado? Eu digo que é fosco, tá lá no projeto, acetinado. Tati, dá para deslocar 10 centímetros a mesa do pilar? Dá. Não dava. Então, a gente sempre pede dentro do manual do cliente, até a nossa orientação, que as respostas, né, tudo seja concentrado por e-mail, tudo por e-mail. Tudo registrado, né? Aí, poxa, Tati, aquela coisa, a gente está usando a tecnologia para favorecer, para dar uma agilizada no processo. Aí tem que voltar para o e-mail, felizmente ou infelizmente, a gente ainda precisa ter esse tipo de cuidado, porque, graças a Deus, né, João, a gente só tem um cliente, sim. Amém? E aí a gente não consegue ter todos os projetos, todas as fases decoradas na cabeça. A gente não sabe se 10 centímetros é possível andar para frente e para trás. Então a gente realmente precisa parar, consultar o projeto e dar um retorno legal, né? Então a gente tem mais essa ferramenta, a gente tem manual também dos colaboradores, né? Colaboradores. Que é uma coisa mais simples, mas ajuda na organização interna do escritório, né? De pasta, onde é que vai estar pasta, onde é que não está, onde é que está papel. Em tudo, mais uma vez, clareza na comunicação. A gente precisa deixar claro sobre alinhamento de expectativa, sobre entendimento, né, das coisas, horário de chegada, onde chegada, é que saída, se for faltar, avisar com certa antecedência, porque é aquela coisa, infelizmente o óbvio ele não está sendo mais dito e as pessoas elas não estão dando continuidade no processo, porque eu achei que ela tinha entendido, então deixa que eu deixo, aquela coisa, ninguém faz. Então, essa ideia do manual dos colaboradores, inclusive, ela surgiu porque teve um dia pós-escritório, eu estava lavando xícaras e pratos da galera que tinha passado o dia lá, né? Aí tem uma coisa errada, não pode ser assim. Então, a gente criou também, de uma forma mais simplificada, o que é o manual dos colaboradores. Hoje, Ju, eu acho que tem problema de xícara suja lá, Ju? Não, e a sala são... As mesas são arrumadas hoje em dia. Legal. E aí a gente tem... todo esse processo, né, essas ações, a gente falou do quadro de gestão à vista, falamos do fluxograma, do manual do colaborador, manual do cliente. E várias dicas. Falamos também do checklist do briefing, né, checklist de levantamento. Nós temos os manuais de desenho. Que eu acho que é fundamental também, além da clareza sobre as coisas, a gente precisa ter a parte mais técnica também. Porque a gente tinha um erro assim absurdo mesmo, de erro dentro do escritório, que ia para a prefeitura, voltava com erro e a gente tinha que corrigir, mandar para a gráfica, mandar para a impressora de novo, isso era tempo, isso era custo. Tu sabe o percentual, Ju, dos erros que tu tinha antes? A gente tinha média de 37% de erro, hoje a gente conseguiu reduzir, mês passado a gente teve 7,5%, ainda é muito erro para um escritório do nosso porte.
mas a gente tem, para quem estava em 37, para reduzir para 7,5, é bastante coisa. Não, para assimilar o número que eu tinha, né? Porque antigamente eu tinha 35%, hoje a gente está em 10%, mas né? 37 quando a gente começou a mensurar isso, porque antes da mentoria a gente não fazia. Sim. Era um bolo de neve, a gente errou, tudo bem, a gente vai errando e a gente não anotava, errava de novo na mesma coisa. E esse manual de desenho, ele é assim, fundamental, ele é a cereja do bolo desse processo, porque tudo que você vai fazer, de todas as fases de projeto, elas estão processuadas, né? Elas estão descritas, né, Ju? Então, do levantamento ao detalhe, tem um monte de coisas aí no meio. E aí eu chego num nível de loucura, porque às vezes eu acho assim, eu toque, né? Porque a pessoa, então eu boto tamanho de texto, layer, né? As pessoas que trabalham com arquitetura vão entender o layer. Todo o manual é a base do nosso desenho. Como a gente salva, né? O arquivo, o nome. Salva, lá dentro tem salvamento de arquivo, lá dentro tem tudo. Porque o que acontecia? Eu achava que a minha base de desenho era correta, então as meninas faziam de determinada forma e eu chegava para refazer o que as meninas estavam fazendo, porque eu achava que a minha cota era melhor, mais legível do que a delas, e não é. Eu acho que existe um padrão normativo para alguma coisa, então a gente colocou nesse manual de desenho todas as informações que tem que conter em um projeto de arquitetura, em um projeto de remembramento, em um projeto de marcenaria. Projeto de detalhe, né? Um granito, planilha de vidros, espelhos, o que seja, né? Porque é fundamental. E todas as vezes que a gente esquece, eu tenho assim, casos homéricos, assim, que eu estou em obra, de eu olhar, eu fico, ui, meu Deus, esqueci isso aqui. Aí você vai discretamente no caderninho, você anota para poder evitar esse tipo de erro. Então a gente tem várias dicas aqui, né, Ju? A gente ainda tem as outras ferramentas digitais, né? A gente teve um controle maior com o WhatsApp, a gente hoje faz todo o grupo de WhatsApp. Sim. Porque a gente ficava com essas conversas individuais. Fulano, hoje tem reunião. Aí eu mandava para todo mundo da equipe. Hoje em dia tá todo mundo sabendo, todo mundo dentro do mesmo grupo. A gente tem grupo de WhatsApp de todas as obras, a gente tem. E o Trello também que a gente a gente usa hoje um aplicativo, né, com um aplicativo gratuito. E assim, esse aplicativo ele na verdade ele é tecnologicamente o quadro de gestão à vista, né, no celular. Então é uma ferramenta fantástica e a gente tem quase que um momento só para essa ferramenta, porque é uma dica fantástica, né, fundamental. E aí você consegue, se estiver no Japão, quando o seu colaborador terminar, ele puxa para ali, então acende tudo no celular, só falta ter fogos de artifício e você sabe que aquela atividade ela foi finalizada. Então essa é uma ferramenta também bem interessante. Fora dicas assim de edição, de formatar alguma coisa de conteúdo, tem o Canva, o design que a gente também fala, né? Então tudo que a gente vai identificando no mercado que a gente pode contribuir, né, Ju? A gente sempre inclui. Compartilhar, né, com toda a equipe, a questão do envolvimento, que eu acho que é importante. Os arquitetos do escritório, os estagiários do escritório, eles estarem envolvidos dentro do projeto. Sim. Porque às vezes é uma informação que eu tenho, o estagiário não tem, às vezes é o contrário. Então todo mundo tendo o mesmo entendimento daquele propósito, daquele objetivo, eu acho que flui sem tanto tumulto, né? E Ju, como é que você está hoje no escritório? Hoje em dia eu consigo ter férias, hoje em dia eu consigo estar aqui gravando esse vídeo, né? O escritório hoje estava funcionando de manhã, eu consegui resolver tudo. A gente teve uma estagiária nova recentemente e eu não sentia aquela dificuldade que eu senti logo no início, que eu tinha que estar explicando tudo, eu tinha que realmente estar debruçada, explicando para ela. Não, hoje em dia ela já consulta o manual, se tiver alguma dúvida, me pergunta por WhatsApp, manda e-mail para cliente, então ela já tem tudo o que está escrito. Então são ações e manuais, né, que Ju ela tem hoje implementado no escritório e que, graças a Deus, os projetos aumentaram, a equipe aumentou. Os projetos aumentaram, a gente teve um aumento também de custo de renda, no caso, né? Os projetos aumentaram, mas não aumentaram como era antes, porque a gente virou um bolo de neve, porque a gente ficou sobrecarregada de projetos e a gente não tinha controle financeiro. Então, com essa distribuição de pesos, né, eu diminui meus erros, então eu aumentei o meu lucro. Você consegue, com a minimização dos erros, a gente consegue captar mais, consegue ter mais entregas, porque não só com a diminuição dos erros, mas também com todo o processo
organizado, fluindo, né? A coisa flui, né? Então, Ju, a gente tem várias dicas hoje aqui de gestão, né? Nessa parte de arquitetura, design, e eu espero que vocês que acompanham a gente no canal, se tiver mais alguma dica, se você usar alguma ferramenta que a gente porventura... Alguma ferramenta nova, né? Pra gente vai pra ser... estar ajudando, toda ajuda é bem-vinda. Vai ser maravilhoso, e assim, o meu papel é sempre estar estudando, buscando, entendendo como é que funciona hoje o mercado de arquitetura, design, entendendo quais são as dores, entendendo qual é a minha dor, qual é a dor de Ju, né? Porque de vez em quando a gente troca uns áudios, alguma coisa, e aí, meu Deus, como é que faz isso, como é que não faz? E vamos, respira. Vamos respirar e a gente vai chegar na solução. E uma coisa boa, Juju, que a gente consegue fazer esse processo tanto fisicamente, né? Tanto aqui assim, né? E online, né? Eu moro hoje em Recife, mas meu escritório é em Gravatá. Muitas vezes eu não consigo estar em Recife para fazer esse processo tátil, não vai dar. Então a gente faz a mentoria online, eu nunca senti nenhuma dificuldade. Pelo contrário, né? Onde eu tiver, eu sento, eu abro meu computadorzinho. Basta uma conexão, conversa, né? Basta um Wi-Fi e a gente tá lá na mentoria. Perfeito. Então, Ju, eu queria agradecer aqui a sua contribuição maravilhosa. Então, não tinha melhor forma de explicar hoje para as pessoas que estão acompanhando a gente o que é a mentoria, né? O que é esse processo que eu faço. Então, para eu poder fazer isso, eu tirei uma certificação para poder entender o processo do que é uma mentoria. Além do processo também de certificação de conexão pessoal do DISC, né? Então foi um passo 02, porque todos os incômodos que eu vou sentindo, eu fiz, não, peraí que eu preciso estudar para poder primeiro otimizar o processo em mim, otimizar dentro do escritório, e dando certo a gente leva para outras pessoas, e graças a Deus tem dado muito certo. Sim, nosso escritório é prova do quanto a gente conseguiu evoluir. A gente vai fazer 4 anos, a gente está no processo de mentoria 2, e nosso lucro dobrou, na verdade nosso lucro triplicou, a estrutura física da gente dobrou, a equipe também. Então tudo melhorou depois da mentoria, que no começo eu não tinha entendimento do que era mentoria. A gente confunde um pouco às vezes com consultoria, que é identificar erro e acabou. Né? Mentoria é um processo até um pouquinho mais guiado, né? Na verdade o processo de mentoria, a gente vai com uma experiência, né, em cima das nossas dores, em cima da minha dor. E muitas vezes são as mesmas, né? Todo arquiteto passa por esse mesmo sofrimento. A diferença é que você precisa se mostrar para o mercado, você precisa se permitir, né? Eu acho que o primeiro passo é importante, é se permitir o erro e admitir isso, e foi o que eu fiz, né, com o meu caderninho anjo. Então, amigos, se eu posso recomendar alguma coisa, dê atenção aos erros. Fora as várias dicas que a gente deu aqui na parte de gestão, planejamento. Então, atenção ao caderninho de erros. O meu hoje é caderninho anjo, que vale muito a pena. Eu tenho vontade de tacar esse caderno na parede, mas assim, a gente vê que é uma lição aprendida, né? Que a gente não repita mais aquele mesmo erro, então tá valendo. Que bom, Ju. Fico feliz. E obrigada por ter topado, né, por estar aqui nessa loucura, porque não, é porque eu sou a doida, se ela é doida, eu sou, né, a pior. Por ter topado participar aqui. A gente está numa loja hoje de decoração em Recife, é um novo projeto, ela abriu espaço para a gente aqui de uma forma divina, maravilhosa. A gente montou aqui um cantinho todo especial, né, para poder falar com vocês. É isso, Ju. Muito obrigada. Eu que agradeço.